eu cheguei num estágio assim que eu pensei, eu vou desistir. Eu falava pro Fernando, eu vou desistir. Não é isso, não é isso, não é isso. E eu lembro que eu recebi na época uma profecia de uma mulher de Deus, que até hoje ela é minha amiga, e ela disse assim: Aline, se Deus te colocou aqui, tu fez permanecer, é porque Ele quer te usar dentro dessa formação. E eu fiquei com aquela palavra, sabe? Eu disse assim, mesmo sem eu entender. Eu disse, tá, então eu vou seguir. Vamos lá, respira fundo e vamos mais um pouco. Começamos mais um episódio do Amor e Graça Cast. Esse espaço aqui que nós temos separado para conversas especiais, bate-papos leves sobre a presença de Deus. E antes do episódio começar, quero convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e também enviar esse bate-papo aí para os seus amigos no WhatsApp. Pega o seu cafezinho e vamos começar. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a inclusão, educação especial. E eu tenho como convidada a pastora Aline Camilo. Ela que é casada com o pastor José Fernando Zeferino, mãe da Cauane e da Valentina. Ela é professora e pedagoga, pós-graduada em gestão escolar, neuropsicopedagogia, neurociência da educação. E escritora com participação no livro Formação de Professores, Entre Caminhos, Desafios e Possibilidades, e também no livro Afetos, Cultura da Inclusão. Ela também é coordenadora do projeto Amar, aqui da Amor e Graça, e da plataforma missionária Graça para as Nações, juntamente com seu esposo. Aline, é um prazer receber você aqui. É um prazer estar aqui contigo também, Gedri. Um momento muito especial pra gente conversar e trocar experiências e principalmente também ser agraciados com o poder de Deus. E amém. Que esse podcast possa elevar não só as nossas vidas, mas que outras pessoas também sejam edificadas. E espero contribuir nesse tema tão importante, principalmente agora no mês de abril. Muito obrigada aí por essa participação, Aline. Com certeza tu vai acrescentar muito. E é um prazer falar desse assunto também, porque a gente sabe que nós temos um papel, né, social aí de estar falando mais sobre a inclusão. E pra começar, que currículo, né? Quase que me falta o fôlego aqui pra falar quanta coisa tu faz, Aline. Como é que tu dá conta? Eu não dou. Tá procurando dar conta. A gente vai tentando na medida do possível. Que além de toda a tua formação e toda a tua atuação, né, como professora, também tem a questão dos ministérios, né, e dos projetos aqui na igreja. E para começar, eu queria começar com uma pergunta, que é: o que te levou a escolher a educação especial? Na verdade, essa é uma pergunta muito... que já dá um nó na garganta. Porque eu lembro lá do início e não foi eu que escolhi a educação especial, né? Ela que me escolheu. Nunca pensei sobre isso, de ser uma professora e principalmente trabalhar nessa causa. E eu acredito que, eu sempre digo que não foi eu que escolhi, porque foi dentro de um propósito de Deus. E quando a gente sente que é esse propósito de Deus, a gente não quer estar naquele ambiente, né? Como eu falei domingo no culto. Talvez se fosse pra mim escolher, eu, Aline, não escolheria. Mas eu aprendi a viver na dependência de Deus. E quando eu vivo na dependência de Deus, não é aquilo que eu quero, mas é aquilo que Ele quer sobre mim. E quando eu decidi estudar pedagogia e fazer esse curso, não foi uma escolha minha também. Eu até comentei sobre isso, que eu sempre gostei muito de derrubar parede e criar coisa, ir lá em casa e quebrar uma coisa. Então eu sempre pensei, sempre fui pra área da arquitetura. Eu amo isso, amo. De ver os irmãos à obra, amo. E eu pensava assim, não, eu vou fazer arquitetura quando eu começar a estudar. Mas enfim, eu tive a Cauane muito nova, com 18 anos. Então a minha
vida escolar foi interrompida nesse meio tempo, né? Então, depois de casada, ela maiorzinha, foi quando eu decidi voltar a estudar. E eu pensava, eu vou fazer arquitetura, era algo que eu gostava. Ou eu queria fazer direito, porque já gosto de conversar, então era dentro da minha área. Mas 2 áreas diferentes, né? Duas áreas arquitetura diferentes. E direito. Aí, eu lembro, isso há uns 10 anos atrás, eu fiz uma oração. E a minha oração foi a seguinte, eu disse assim, Deus, eu quero que a minha faculdade possa contribuir no teu reino. Eu não quero estudar só para ganhar dinheiro, eu não quero trabalhar só para ganhar dinheiro, mas eu quero que a minha formação, eu possa ajudar outras pessoas e possa servir no teu reino. Essa foi a minha oração. E eu lembro que eu me inscrevi na Unesc, na época, né, na faculdade, e eu passei para pedagogia, foi a oportunidade que abriu, e quando abriu nem eu entendi. Tá. Vou fazer, se eu não gostar, eu paro. E na época que eu fiz, eu comecei a estudar e comecei a pagar a mensalidade. E nesse meio tempo, eu trabalhava de gerente numa loja. E eu ganhava muito bem, eu tinha um salário muito bom, era uma loja que vendia super bem no shopping. E eu comecei a entrar num processo de depressão. E eu não entendia o porquê. Porque eu tinha tudo que eu queria, eu ganhava muito bem, né? Um status, vamos dizer, né, de alguém que trabalhava numa loja que era uma loja que vendia bem. E eu comecei a entrar num processo de depressão e eu não conseguia entender, fui pra terapia, enfim. Entendi que o meu tempo tinha passado já. E eu decidi abrir mão desse emprego. E na época lá em casa, tanto o Fernando, né, ele não aceitava isso. E eu disse assim, não, mas eu vou ficar só estudando. E Deus falou no meu coração, fiz um propósito na época e fiquei só estudando e abri mão desse meu emprego. Só que, como eu parei de trabalhar, eu não tinha mais como pagar a faculdade. E eu cheguei no ponto de, vou desistir. E eu fiz outra oração e disse assim, Deus, se realmente é esse o propósito que tu tens pra minha vida, eu vou conseguir uma bolsa. Eu vou conseguir, e porque se for isso, eu quero permanecer. E eu orei, na época saiu uma bolsa lá na faculdade que a gente tinha que estudar nos sábados, enfim, pra ganhar 100% da mensalidade durante um ano. Aí eu me inscrevi nessa bolsa e passei. Aí durante esse ano eu não precisava pagar, só que depois eu ia voltar a pagar. Nesse meio tempo, nesse ano, eu fiz a prova do Enem, passei no Enem e ganhei 100% da bolsa. E eu lembro que era um mês assim, Gedri, que a gente tava bem apertado, sabe? E quando eu ganhei a bolsa do ProUni, eu lembro que eu fui lá na faculdade e a moça disse assim, tu tem um dinheiro pra receber? E eu disse assim, mas como assim? Ela disse assim, porque a bolsa tal que tu tava fazendo, a gente não pode devolver o dinheiro pro governo. E na época eu ganhei 4 mil reais. Então eu, além de ganhar a bolsa, eu ainda ganhei 4 mil reais e eu tava desempregada. E eu disse assim, Deus, realmente, é tu. E nesse meio tempo de formação, eu tive 2 abortos, engravidei da Valentina e quase perdi ela também. Então assim, foi os 4 anos mais desafiadores da minha vida. Quando eu tava no meu último ano do TCC, foi quando eu tava com a Valentina pequenininha, com 6 meses, eu lembro de eu tá dormindo, tá escrevendo o TCC e ela tá dormindo, e ela tava bem gripadinha. Quando eu terminei de escrever, era 10:45 da manhã, nunca esqueço. E eu deitei assim, agora eu vou dormir. Ela acordou e não dormiu mais. E eu cheguei num estágio assim, que eu pensei, eu vou desistir. E eu falava pro Fernando, eu vou desistir. Não é isso, não é isso, não é isso. E eu lembro que eu recebi na época uma profecia de uma mulher de Deus, que até hoje ela é minha amiga, e ela disse assim, Aline, se Deus te colocou aqui, te fez permanecer, é porque Ele quer te usar dentro dessa formação. E eu fiquei com aquela palavra, sabe? Eu disse assim, mesmo sem eu entender, eu disse, tá, então eu vou seguir, vamos lá, respira fundo e vamos mais um pouco. Consegui, permaneci, né? E terminei. E nesse meio tempo eu comecei a trabalhar como auxiliar de educação. Eu renunciei àquele meu trabalho muito bom que eu tinha, daquele salário, para ganhar menos de um salário mínimo, como auxiliar de educação no Balneário Gaivota. E eu comecei a trabalhar com um aluno autista. Ele estava no primeiro aninho. Ele era não verbal, suporte 3, que hoje a gente diz. E eu lembro que foi um ano assim bem desafiador, porque eu estava começando na educação, começando na pedagogia, e era a minha primeira experiência na educação. E eu sempre digo que aquele menino, ele mais me ensinou do que eu ensinei ele. Ele chegou na escola, ele não tinha a marcha, né, que a gente diz, o caminhar dele não era plano. Ele tinha estrabismo nos olhos, além, né, muita dificuldade para enxergar, além do autismo. Era não verbal, então não se comunicava.
Ele se autoagredia. Ele nunca foi de agredir as crianças, mas ele se autoagredia. E eu sem entender. Eu era totalmente leiga nesse assunto, sabe? E a única coisa que eu fazia, eu orava. E eu dizia assim, Deus, precisa me capacitar? Porque antes de mim tinha passado por 2 auxiliares e não tinha conseguido ficar com ele. E eu pensava, eu preciso do emprego, mas muito mais do que do emprego, eu preciso marcar essa vida, essa criança. E eu preciso que tu seja o meu condutor, era o próprio Espírito Santo. E eu continuei estudando e eu comecei a minha curiosidade pelo autismo a partir daí, com esse menino. Apesar de eu já ter o interesse de trabalhar com crianças com dificuldade de aprendizagem no início da minha formação, mas nunca nessa área. Eu pensava, criança que tem dificuldade para ler, para escrever, eu imaginava isso, né? Então esse menino fez eu desenvolver em mim esse olhar observador para essas causas. Então eu sentia toda a dor dele, do professor que excluía, do professor que passava por todas as crianças e entregava a folhinha e não entregava para ele. Mesmo sem saber se ele ia fazer ou não ia fazer, simplesmente excluíam. Não oferecia a oportunidade. Exatamente. De muitas vezes dizer para mim assim, prof, tem como tu tirar ele da sala que ele tá atrapalhando? De não incluir ele. Então eu sentia a exclusão. Ele talvez nem percebesse isso, mas eu sentia a exclusão, porque se estava fazendo com ele, era comigo. Eu sentia a dor dele, sabe? A mãe desse menino na época, assim, também tinha bastante fragilidade, assim, de compreender, né? Sobre o único desejo que ela tinha era que ele falasse, enfim. E eu lembro que no início do ano, assim, a gente começou um trabalho com ele, eu mesmo sem entender, e chamei a Secretaria de Educação toda para me ajudar, para me dar suporte. E eu comecei a ler, comecei a pesquisar de como fazer isso, de como alfabetizar aquele menino, que ele tem as capacidades dele, independente das dificuldades, né? Ele tem as áreas de potencial. E eu comecei a trabalhar isso com ele, e no final do ano, ele já estava escrevendo o nome dele. Nossa. Ele pegou no lápis, Aline? Não. Ele nunca pegou no lápis. Hoje, eu não sei, hoje ele deve estar já no 7º ano, mais ou menos. 8º, por aí. E ele nunca tinha pego no lápis. E então eu criei materiais e fui fazendo com ele de uma maneira mais lúdica. E no final do ano, assim, antes de finalizar o ano, ele escrevendo o nome dele. Eu e a professora, a gente chorava. Nossa. Porque era algo que quem olhava pra ele não dava pra dizer, né? E ele ele não nomeava, mas ele apontava. Se eu falava as letras do alfabeto, se eu juntava a palavrinha, ele apontava. Então, eu usei outras habilidades pra que ele pudesse aprender. Chegou o final do ano, ele já ia no banheiro sozinho, ele descascava a banana sozinho, coisa que ele não fazia. Ele ia pro recreio sozinho e brincava com as crianças. Muito, assim. Sim, muito. Que antes ele tinha que vir carregado pela mão, ele já ia sozinho, ele subia o degrau sozinho, mesmo com a dificuldade, ele já conseguia. Qual é o pé direito para o pé esquerdo, qual que tem que ir primeiro para subir a escada, sabe? Então, todas essas questões, ele foi evoluindo. E a vida desse menino, eu sempre digo assim, eu queria muito, na época que eu me formei, que ele fosse, sabe? Porque se eu me formei é porque ele me formou. Ele me formou, essa professora, de olhar para essas causas e saber que tem essa necessidade de ter um olhar diferente. E na época eu cheguei até a mandar mensagem pra mãe dele. Eles não estavam mais morando aqui, estavam em Porto Alegre. Mas eu disse pra ela, eu disse assim, se eu estou me formando é porque ele me formou. Uau. Antes daquilo que eu estudei na faculdade. Foi a minha formação, foi meu dia a dia com ele. Então, é isso que eu digo, não foi eu que escolhi a inclusão, ela mesma escolheu. É um pouquinho desse início, né, da minha formação. Aline, daí na prática tu viu que a inclusão de verdade, ela funciona, vai além do estudo em si, né? É a experiência. É a experiência. Tem um autor que eu uso como base, agora me fugiu o nome dele, mas que ele diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Então, apesar de todo esse currículo aí, né, que tu leu e perguntou se eu dou conta, quando eu olho pro outro é isso. É além do meu currículo, é além daquilo que eu estudei. Porque cada um é diferente. Né? E tem que estar experimentando mesmo, né? Exatamente. Porque falar de inclusão, muita gente tem falado, né? Mas viver e praticar é muito mais difícil, né? Eu acredito que hoje o tema inclusão até
tá um pouco banalizado, sabe? Porque se fala muito, tem que acolher, tem que incluir, tem que respeitar as diferenças. Mas quando a diferença bate na tua porta, quando precisa de ti, não. Só quem tá dentro que sabe o que vive. Porque, na verdade, também não é só incluir. Na verdade, tem que se adaptar, né? Porque incluir, inserir, às vezes, no método que está sendo feito, não vai incluir, muitas vezes vai excluir. Porque a criança não tá, às vezes, adaptada para aquilo ali, né? Por isso que é essencial ter uma professora extra, né? Exatamente. E é o que eu digo assim, ó. Sim, eu respeito aquele meu aluno que é autista, que é TDAH, que tem TOD, que tem todas essas questões, esses transtornos e deficiências, enfim. Mas eu tenho aquele meu aluno que também não tem nenhum transtorno. E também precisa ser incluído. Sim. Porque até o ponto que eu tô trabalhando e incluindo aquela criança, muitas vezes eu tô excluindo o outro, né? Então a gente sabe que o autismo tem a questão das crises. E como que faz nesse momento? Então, na escola, eu vivencio isso. De, às vezes, a criança entrar em crise, gritar, enfim, chegar ao ponto de agredir. E até que ponto que isso tá sendo até uma inclusão pro outro que tá ali. Que ele tem que respeitar, sim. Sim. Mas muitas vezes é tirado o espaço até do outro. Porque né? cada aluno vai ter, né? Exatamente. Então, como que o professor vai lidar com essa situação? É o que eu digo que é o mais desafiador dentro de uma sala de aula. Porque eu tenho que incluir aquela criança, tenho que trazer ela pra perto, mas tem aqueles momentos que ela tem crise, que ela entra, né, com muito estímulo. E ela vai gritar, ela vai, igual eu já tive, né, alunos de chegar a agredir, de jogar tudo pro chão. E virar um caos a sala de aula por conta daquele momento daquela crise. Mas eu também tenho outro lá que ele tá querendo aprender e que muitas vezes ele para de aprender porque o outro tá entrando em crise. A inclusão, então eu tô incluindo ali, tô respeitando, mas eu tô excluindo aquele que naquele momento ele também quer aprender. E eu tenho que parar tudo. Como professora, acho que é difícil, né, também tu tá reconhecendo aquele que tem altas habilidades, aquele que às vezes tem um pouco menos e aquele que tem a necessidade especial, né? Exatamente. Não fica só uma categoria, né? Não, são vários. Então, são 25 crianças e cada uma é diferente da outra. Cada uma tem a sua peculiaridade, né? A sua singularidade. Então, vai ter algumas que vai ter mais dificuldade na leitura, outro na escrita, outro no comportamento. E assim a gente vai lidando com essas diferenças, né? Não é a diferença só daquele aluno que tem um transtorno, mas tem as outras diferenças que às vezes não são aparentes. Sim. E qual é o maior desafio de incluir a criança com necessidade? O que é dentro da sala de aula? Então, eu vou te ser bem sincera na realidade que eu vivo hoje. Eu posso dizer que eu tenho esse privilégio de hoje estar lecionando numa rede de educação que ela é diferenciada. Que ela tem outras metodologias de ensino, né? Diferente de uma rede municipal, estadual. E eu sempre digo assim, que claro, quem faz a sala de aula e o aluno é o próprio professor, né? Muitas vezes a gente não pode estar esperando do governo, da Secretaria de Educação, enfim. A gente tem que ir lá e tem que fazer, e é isso. A vida do professor é esse. E só que hoje eu vivo numa realidade um pouco diferente, né? Talvez o que eu esteja falando aqui para algumas pessoas, é só na teoria, ela tá só dizendo, mas na prática é diferente, né? Mas eu posso dizer que esse privilégio de estar nessa rede de educação que olha para essa inclusão e que traz essas necessidades que o professor precisa. Então, eu tenho esse apoio, tanto da minha gestão, da minha coordenação, dos pais, né? Os pais são muito abertos, então se eu observei qualquer coisa, eu marco reunião, preciso levar na psicóloga, na psicopedagoga, na neuropsicopedagoga, no neurologista, eles vão procurar isso. Eles são muito abertos para isso, né? Então, eu tenho esse privilégio. Que às vezes eu sei que não é a realidade de muitas escolas, que às vezes chama o pai não aceita, o pai não tem o dinheiro para pagar. Não tem condições, não tem né? condições. É uma barreira às vezes também. é aquela criança que tá ali muitas vezes só pela comida na escola. Então, eu vivo numa realidade um pouquinho diferente, né? Eu não passo… Então, eu consigo lidar de uma maneira diferente para que essas crianças de fato sejam incluídas, para que de fato elas sejam olhadas, elas sejam observadas e que elas tenham a necessidade entendidas, né? Vamos dizer, porque se eu chamar a coordenação vai me dar o apoio, se eu chamar os pais vão me dar o apoio. Eu não fico tentando lidar sozinha com isso, né? Então, é muito mais fácil. E na sala de aula que tu leciona, tu tem professores auxiliares? Como que funciona? Sim. Agora a gente tá lá na escola, todas as salas de aulas têm professores auxiliares, que são segundos professores. Pra dar conta de toda a demanda, né? Isso. Eu acredito que em todas as salas, já vindo ali dos 4 aninhos, já tem crianças com diagnósticos. E
numa sala lá, por exemplo, numa turma da manhã, tem 3 crianças com diagnóstico. Então, nessa turma específica, como tem 2 alunos que são suporte 3, um aluno que é suporte 3, então tem 2 auxiliares, uma só para esse suporte 3 e outras que são pro suporte 1 ou 2, né? Então, pra facilitar, né? Ver conforme a necessidade da criança, né? Então, se ela precisa de mais suporte, então se é suporte 3, ela precisa de um suporte para ir no banheiro, ela precisa de suporte para escrever, para ler, para fazer as demandas, a rotina, né? Então, ela vai ter uma professora só para ela. Quem é suporte 1 ou 2 consegue fazer coisas sozinho, né? Vai lá no banheiro, vai encher uma garrafinha d'água. Então, é uma professora para a turma toda e auxiliar essa criança. O que mais a gente desenvolve lá na escola é essa questão dessa autonomia. Então, apesar de a criança ela ter uma deficiência, ela é estimulada a ter uma autonomia, porque eles têm condições de evoluir, né? A gente não pode limitar. Sim. É autista, é não verbal, então vai ser sempre assim. Mas os métodos são diferentes do que tá acontecendo na sala de aula. Então, de aprendizagem. De aprendizagem. Por exemplo, assim, a professora principal está ensinando algo e daí as auxiliares adaptam uma adaptação. o conteúdo. É feita uma adaptação. Então, eu, professora Aline, eu sempre vou perceber o que aquela criança específica, qual é a necessidade dela, qual é a habilidade que eu preciso desenvolver. A gente tem na escola um documento que a gente chama de PEI. Esse PEI é um plano individualizado, né? Então, eu tenho que fazer esse plano individualizado para essa criança. Usando os conteúdos que eu tô usando para os demais, só que agora especializado para ele, de que forma que ele pode aprender. E eu sempre uso assim, vou te dar um exemplo de um aluno que eu tive ano passado. Ele chegou para mim com pouca verbalização, ele não era considerado não verbal, mas ele se comunicava apontando, assim, né? E ele nas primeiras semanas de aula, eu tinha que dar aula com a porta chaveada, porque ele fugia. Então, ele fugia, ele se jogava no chão, enfim. E a gente começou um plano individualizado para que ele pudesse ir avançando. Nesse momento, eu não posso pensar em que ele tem que ler e escrever. Eu tenho que pensar que ele tem que permanecer na sala. Que as crises têm que diminuir. Então, eu não foco na aprendizagem. Só que tudo isso eu trabalho com os pais. O meu objetivo é esse. Geralmente, para criança sem nenhum transtorno, a gente foca ali em 3, 5 objetivos. Comer sozinha, ir no banheiro, foca ali nos objetivos. Ela precisa aprender isso, 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 aquilo. Quando é uma criança com algum transtorno, a gente foca em 2 grandes objetivos. O que ele precisa? Isso e isso. Então, eu vou focar naquilo ali. Pra depois ir avançando. Isso ele alcançou. E vai indo gradativamente, né? Então, Até às vezes, a gente bota uma expectativa toda. Eu tenho esse, eu quero que ele aprenda isso, isso, isso. Não vai dar conta e a gente vai se frustrar. Evita a frustração dos pais também, né? De eles chegam lá e dizem, mas por que ele não tá lendo? Ou de chegar, a gente fez. Não consegui, não tô conseguindo, não tô evoluindo. Porque quando a gente trabalha com essas crianças, Gedri, a gente começa a ver neles pequenos avanços que para nós é pequenos avanços, mas para eles são gigantes. Então assim, o meu aluno que não comia sozinho, agora ele tá comendo. O meu aluno que não sentava na cadeira, agora ele tá sentando. O que seria básico de toda criança, né? Então, eu começo a dizer assim, olha, ele não fazia isso, agora ele já faz. Pra gente parece ser insignificante, mas quando eu tô observando a necessidade dele, eu tô vendo que aquilo tá sendo um avanço gigantesco, né? Então, na sala de aula eu tento fazer isso, né? Esse aluno, o que eu fazia? Agora ele precisa permanecer na sala de aula. Então eu fiz um plano, o que eu tinha que desenvolver para ele permanecer na sala de aula, para diminuir as crises dele que ele tinha. E ali a gente foi avançando. Quando ele diminuiu a crise, ele permaneceu na sala de aula. Depois ele tinha a questão da interação com os colegas, ele não conseguia interagir com as colegas. Formava dinâmicas em sala de aula, que sempre colocava um coleguinha diferente para ele interagindo. Então, no final do ano, assim, as crianças muito empáticas, sabe? De ajudar ele, de pegar na mão. Ele tem hiperfoco em frutas, de muitas vezes pegar a fruta já no refeitório pra ele, trazer pra ele, sabe? Então, que eles ficavam assim o dia inteiro com uma fruta na mão, com uma maçã. E as crianças já adiantavam tudo isso. Então, tudo isso fez com que ele evoluísse. Agora a gente desenvolveu a interação. Agora vamos pra parte da escrita, pra parte da leitura. E é legal ver as outras crianças assim, né, se envolvendo. Eu sempre digo assim, que o preconceito vem do adulto, não vem da criança.
Porque na sala de aula Porque a gente elas vê acolhem, isso. elas abraçam. Quando a criança não abraça, é porque ela já vê isso em casa. Uhum. Porque a criança por si só, ela não faz isso. Uhum. Elas são muito inclusivas, sabe? Tem coisas que eles fazem que constrange a gente. Aline, qual foi o momento marcante que fez tu perceber que o teu trabalho tá fazendo diferença, assim? Talvez uma história que te marcou muito. Então, eu tenho 3 grandes histórias que me marcaram muito. Conta pra gente. Que são crianças, assim, que passaram por mim. Que não só elas que fizeram a diferença, mas a própria família, porque é um contexto no geral, né? Que uma foi esse menino, Uhum. esse primeiro aluno que eu tive. Esse outro que eu tô falando da maçã. Uhum. E uma outra aluna que eu peguei ela o ano retrasado. E quando ela chegou pra mim, ela não tinha um diagnóstico. Mas na primeira conversa com a mãe, no dia que ela foi no primeiro dia na escola, eu já observei. E algumas características dela, assim, me chamou muita atenção. E eu pensei, essa menina, ela já tem características. Mas a gente não faz, a gente tem aquele olhar, né? Eu faço isso, tem aquele olhar. Opa, é o que eu chamo de assim, botei a pulga atrás da orelha. Uhum. Preciso Começa observar. Começa a observar. Então, no dia a dia, na sala de aula, vai observando. Algumas coisas foram ficando mais aparentes. Uhum. E daí eu precisei chamar a mãe. E daí é a parte mais difícil essa. Porque quando eu recebo um aluno com diagnóstico, os pais já estão cientes. Então, esse aluno que eu peguei a primeira vez, ele já tava, a mãe já sabia, né? Da condição dele. E essa foi a primeira aluna que eu peguei que eu tive que falar pros pais, quando os pais nem sabiam o que era o autismo. Nossa. Então, assim, foi um desafio pra mim de como que eu poderia ajudar os pais a entender essa questão e que eles observassem. Não era só o fato de dizer assim, ela tem autismo, tem características de autismo, precisa levar num neuro. Uhum. Mas primeiro acolher essa mãe, primeiro dar condições para que ela observasse. Então, assim, foram umas sequências de conversa, sondando essa mãe de como que era na infância, como que foi a gestação, para que eu pudesse perceber, tipo, será que é só alguma coisa aqui relacionada à sala de aula? E daí, quando eu sento com os pais, eles dizem assim, porque quando ela era pequenininha, ela batia com a cabeça na parede, a gente não entendia o porquê. Ela teve um atraso na fala, teve um atraso pra caminhar. E vai falando, ela vai brincar, ela não tem amigos. Uhum. Quando os pais vão relatando, porque eu faço perguntas chaves pra... Então eles falam sem perceber. Uhum. Daí quando eles falam isso, opa, lá já batia com a cabeça. Opa, já não interage. Vai investigando. Teve. Então ali eu vou pensando em tudo isso e botando aquela pulguinha atrás da orelha. Numa segunda conversa, preciso, apesar de ela não ter um diagnóstico, eu já tratava ela na sala de aula de uma maneira em que ela fosse incluída nessas questões, né? Naquilo, ela tem o hiperfoco em dinossauro. Até domingo ela tava no culto azul, que foi uma das minhas marcas. E ela tem o hiperfoco em dinossauro. No início eu tive que trazer o dinossauro como aluno, ele até hoje, porque agora eu tô dando aula pra ela de novo. Então até hoje, esse dinossauro dela é mais um aluno que eu tenho. E se eu faço prova, eu tenho que fazer prova pra ele também. Então, a gente vai pro laboratório e ela vive esse mundo. E ela aprendeu por conta desse dinossauro. Uhum. Então, ela ia pra escola e ela levava o Dino. E pra ela aprender, eu usava o Dino como esse objeto pra que ela aprendesse. Agora o Dino vai escrever. Então o Dino vai falar pra ti. Né? O Dino tem um nome que é Bob. E ela falava com o Bob como se fosse o outro coleguinha dela. E ela aprendia com o Bob, e assim que eu alfabetizei ela. Uhum. Sabe, por meio do Bob. Então, e o Bob vai até hoje. Inclusive é o meu aluno mais atento, mais estudioso na sala de aula. E a gente vai pro laboratório e a gente bota um jaleco. E ela ficava muito triste, porque o Bob não tinha jaleco. Ai, pronto. Aí, Fizesse claro, um jaleco. que eu fiz um jaleco pra ele. Daí ele tem mochila, ele tem mini tesoura, ele tem mini apostila. E ele tá na sala de aula Que junto com ela. carinho, né? Entender e entrar, assim, também nessa dinâmica, né? De poder entender as necessidades realmente, né? Exatamente. Tipo, se é assim que tu tá aprendendo, é assim que a gente vai fazer, Exatamente. né? Tem que ter uma sensibilidade, né, Aline? E nesse tempo que eu tive que falar com os pais, no primeiro momento, claro, pra mãe é um choque, né? Então eu conversei com ela, na primeira conversa eu percebi que ela não entendia muito essa questão. Pra ela, essa condição da filha era aparentemente tranquilo, meio sem entender, né? Como ela disse, eu não
nunca parei para estudar isso. E eu comecei a dar para ela dicas, assim, começa a ler sobre isso. Vê se ela se encaixa nessas questões. Observa ela quando leva no shopping, como que ela faz e tal. Então, hoje a evolução dela na escola é gigantesca. Todo mundo diz. Não é mais a mesma menina, sabe? Não é mais a mesma menina. O olhar dela, o olhar das pessoas, a maneira como ela interage, a maneira como ela se desenvolveu, é muito visível. E é assim, quando eu olho pra ela, eu digo, ela também foi essa aluna que me marca e continua me marcando. Que eu tive essa oportunidade de pegar no primeiro ano e agora no terceiro ano. Então, é gratificante trabalhar com essas crianças por ver isso, né? Essa gera transformação. Até um apego emocional, assim, né? Muito. Eu digo pra ela, não vou deixar tu ir pro quarto ano. A gente se apega. É, né? Aline, e vamos falar um pouquinho então sobre o projeto Amar, né, aqui da igreja. Como que surgiu esse projeto de inclusão? Conta um pouquinho como que funciona pra gente. Então, o Amar, ele surgiu não do nada, vou dizer, né? Começou ali por meio da Raquel, a partir do diagnóstico do Davi, e ela vê essa necessidade enquanto mãe. E a gente compartilhava, né, desses conhecimentos, por ela já ser professora e também ter esse olhar, enfim. E a gente fazia algumas formações de professores juntos. E quando ela recebeu o diagnóstico do Davi, claro, que não só ela, mas a própria igreja, né, começou a ter um olhar por ser uma pessoa de referência na igreja, ter uma criança que recebeu o diagnóstico recentemente. E pelo fato de a Raquel se expor em relação a isso, né? Porque ela nunca se escondeu, muito pelo contrário. Ela pegou a dor dela e jogou pra fora, né? Então, e nesse jogar pra fora da dor, quem sente a causa vai querer acolher, né? E eu nunca pensei assim, ó, o Ministério da Infância nunca foi algo que eu almejei, ou que eu quis, ou porque eu sou pedagoga, talvez seja isso que Deus quer me usar. E é uma coisa que se pense, porque mesmo quando a gente trabalha numa área, a gente automaticamente parece que já vai pra aquilo dentro do ministério, né? E eu nunca fui, nunca pensei, eu sempre disse assim, não, a minha missão é lá na escola, eu sou professora lá e nunca quis, assim, o Ministério da Infância. Só que quando mexeu com essa área da inclusão, mexeu com tudo comigo. E daí veio a resposta de Deus da minha formação a usar no ministério. E eu relutei muito tempo. Quando a Raquel começou com essa ideia, vamos abraçar, eu dei 1.500 desculpas. Desculpa que eu realmente hoje eu digo assim, não, eu inventei pra não pegar, sabe? Porque, não, tem a missão, já tem isso, tem as coisas da escola, não dou conta, não vou pegar. Quem sabe a gente acha uma outra pessoa. Aí a gente achou outra pessoa. Mas no fundo tu sabia. Era aquela coisa, sabe Gana? Uma Gana assim, mas por que… Porque daí as pessoas, né, falavam assim, mas ainda não tem uma sala própria. Porque a igreja ainda não tem a estrutura. E eu falava, não é só fazer. A escola não tá preparada. Também não tem uma sala própria. A sociedade não tá preparada. Se nós, enquanto igreja, esperar essa preparação, a gente nunca vai ter. Só que eu ficava isso dentro de mim e falava às pessoas, é só ir lá fazer. Só ir lá fazer. E eu ficava com isso. E cada vez que eu falava isso, o próprio Espírito Santo ministrava no meu coração. Se é só fazer, por que tu não faz? E não, Deus, mas aqui, agora não, eu tenho coisa. Para os outros, isso, assim, não é vai para lá. mim. Eu posso até ensinar, eu posso até dizer como, eu posso estar junto, posso dar apoio, mas eu não quero isso pra mim. Até que um dia eu ouvi uma frase dizendo assim, a gente não pode ainda receber essas crianças porque a gente não está preparado. Aí isso mexeu comigo porque, nossa, sabe aquela fúria? Foi uma fúria que me deu. Eu disse assim, quem que tá preparado? Uma ira santa. Quem que tá preparado? Se perguntar pra uma mãe, pra um pai, eles não estão preparados. E pode ter uma criança de 15, 20 anos, que é autista, ou enfim, que recém pegou o diagnóstico. Eles não estão preparados. E por que nós, sociedade, a gente tem que estar preparado? Por que nós, enquanto igreja, a gente tem que estar preparado? Então, enquanto a gente não estiver preparado, a gente não vai receber essas crianças. E daí aquilo mexeu muito forte comigo. Aí eu mandei uma mensagem pro pastor. E eu disse assim, pastor, tinha recém acontecido o culto azul. E eu mandei uma mensagem pro pastor e disse assim, se é pra gente vestir a camisa da inclusão, fazer um culto azul, chamar essas pessoas, pra depois a gente, né, enquanto igreja está dizendo que a gente ainda não está preparado, ou a gente veste a camisa ou a gente não veste. Aí eu lembro que ele mandou uma mensagem pra mim e disse assim, amém, Aline.
é isso mesmo. E eu disse assim pra ele, então a gente tem que se preparar, a gente tem que fazer antes de estar pronto. A gente tem que fazer, é isso. E é o que a igreja vive, né? A igreja espera acontecer as coisas. Não, vamos lá passo. E faz. Aí tá, só que quando eu falei isso, eu pensei assim, tá, então agora o pastor vai se movimentar, vai chamar alguém, enfim, né, pra mexer. Daí ele chamou algumas pessoas, começaram, eu e a Raquel, a gente teve uma conversa inicial com essas pessoas e tal. E elas bem dispostas, só que o negócio não fluiu. E elas conversavam comigo, Aline, não tá fluindo, não tá fluindo, não tá indo. Tá, então quem sabe não é o tempo. Né, delas conversaram com o pastor, não, então não é o tempo, então vamos deixar, às vezes a gente tá querendo atropelar, e amém. Até no culto azul do ano passado. Daí no culto azul do ano passado, algumas falas da Raquel já mexeu muito comigo. E eu tava de novo sentada na cadeira. E eu tava de novo indignada, observando as coisas e não fazendo nada. Aí eu lembro que aconteceu, foi muito engraçado o que aconteceu, porque o pastor subiu e foi fazer o fechamento ali e tal. E eu peguei e fui pra trás da igreja, porque eu já senti que o negócio… Sabe quando o negócio já vem pra ti, né? E eu já senti assim aquela dor na barriga, aquele calafrio. Eu pensei assim, pronto, vai sobrar pra mim, eu vou sair daqui. E eu saí. Levantei da cadeira e fui lá pra trás. Fugiu literalmente, Jonas. Fui lá pra trás. Nunca fiz isso. Fui lá pra trás na porta. Tava os diáconos lá. E eu assim, nossa, tá. Eu lembro que eu puxei um assunto bem aleatório. Tipo, tá chovendo. Nossa, que tempo lindo, assim, alguma coisa. E eu disfarcei e eu fiquei lá atrás. Só que eu não consegui sair da igreja. Eu ia ir pra cafeteria. Nesse dia eu tava na escala da cafeteria. E era pra eu ir abrir a cafeteria já, né? Aí, eu lembro que eu fui lá pra trás e eu fiquei naquele comichão, assim, sabe? Aquela coisa. Angustiada daqui um pouco. Eu pensei assim, eu vou assumir isso aí. Eu vou assumir. E eu comecei a me tremer toda, Gedre. Toda, assim, minhas pernas. Eu não conseguia. Minha mão fazia assim. Eu assim, Deus, eu só orei, fechei o olho e disse assim, Deus, então tu me dá graça. Me leva e me dá graça. Eu disse assim, por mim, eu não queria. Mas é aquilo que tá no teu coração e o teu propósito sobre mim. E eu lembro que eu saí no corredor, encontrei a Cauane no corredor. E ela disse assim, vai que é pra ti. E daí eu peguei a chave da cafeteria e entreguei pro Fernando. O Fernando disse assim, a escala é tua. Daí eu disse assim, agora não é mais, pode ir lá abrir pra mim a cafeteria. E daí o pastor tinha feito o apelo. Ele disse assim, quem é que vai chamar pra si essa responsabilidade? Eu lembro, tá? Quem é que não sei o quê? Quem é que vai abraçar essa causa? Quem é? Aí eu não me aguentei e fui lá na frente. E aceitei o desafio. E a partir daí eu comecei a me movimentar pra isso. Então, hoje, é o que eu sempre digo pra equipe, né? Qual é o objetivo do Amar? O Amar, ele tem como objetivo ser um suporte para o Ministério da Infância. Eu sempre digo que o Graça Kids, eles fazem milagres nessas salinhas. E muitas pessoas que estão ali servindo não têm uma formação, né, pedagógica, enfim, mas tem um amor. E é isso que eu sempre digo para a equipe. Muitas vezes não precisa ter um currículo, não precisa ter um conhecimento. Tu precisa ter o amor. Então, se tu ama a vida, se tu ama a causa, se tu ama essa missão, se tu traz pra ti essa responsabilidade da inclusão, vai conseguir. Tem os desafios, como vai ter sempre. Pra quem estuda, pra quem não estuda, pra quem é mãe, pra quem é pai, pra quem é família, enfim, pra quem lida com isso, né? Os desafios, eles são diários. Só que se a gente tem amor, a gente consegue. E se a gente tem essa ajuda do Espírito Santo, a gente consegue vencer. Mesmo nos dias desafiadores, mesmo sem entender, mesmo sem ter um conhecimento técnico, a gente consegue. E é isso que o Amar, ele veio agregar na igreja. De ser esse suporte nas salinhas, de a gente muitas vezes mediar essa criança que não consegue ficar no ministério, ou às vezes por conta do barulho, né, muita agitação, ela acaba desregulando, a gente tira ela da sala, a gente leva, a gente regula, a gente traz de novo, ou a gente faz uma adaptação de atividade para que ela possa ser ministrada do amor de Jesus da maneira com que ela compreenda. Então esse é o objetivo, né? E quando eu saí desse culto, eu lembro que eu saí assim, queimando. De fato, eu senti esse fogo, sabe? E eu fui deitar e sabe quando a cabeça não desliga? Não conseguia dormir. Eu disse, Deus, então tu me dá todos os comandos. Eu não sei por onde fazer, como fazer, com quem fazer. Porque eu tinha poucas pessoas junto comigo. E eu disse assim, mas tu vai apontando essas pessoas, tu vai me dar um direcionamento. E eu lembro que eu tive um sonho nessa noite. E nesse sonho Deus me deu esses 4 pilares. Nossa. Que sustentam o ministério, né? Que primeiro é o amor, depois é ministrar.
apoiar e ressignificar essas pessoas. Então, quando eu juntei todas essas iniciais, formou o Amar. Uau. Que já era o início de quando a gente tinha pensado nesse projeto, né? Mudou várias vezes de nome e Deus voltou lá no início e disse: é isso. E tudo começa pelo amor. Nossa, que nome cheio de significado que ficou, né? Nossa. Então, assim, foi muito de Deus. Então, quando Deus foi alinhando todas as coisas, que eu comecei a perceber. E eu sou uma pessoa que eu não faço as coisas no impulso, sabe? Principalmente as coisas pra Deus. Eu tenho que ter muita certeza, muita convicção. Senão eu prefiro dizer assim, eu não vou fazer. Então, assim, quando Deus foi me dando tudo, assim, tabeladinho, sabe? Eu disse, então Deus tá nesse negócio e Deus vai dar graça. Aline, tu já teve vontade de desistir? Sim. Já tive vontade de desistir, já pensei assim, eu acho que a gente não tá fazendo nada. Eu acho que não é agora. Enfim, vários motivos. Sim. E quando eu sentei na última reunião com a equipe, eu coloquei esse meu coração, né, pro pessoal. Que eu tava assim, pensando, parece que a gente não tá fazendo nada. E elas falaram pra mim assim, Aline, a gente tá fazendo muito. Porque daí elas começaram a compartilhar dos testemunhos das famílias. Olha só. E daí ali, muitas coisas elas compartilharam nessa nossa reunião que eu não tinha o conhecimento ainda, né? Conhecia de alguns, enfim. E daí eu pensei e conversei com elas, né? Foi o que a gente conversou nesse dia. A gente tá só no começo. Construindo ainda, só no começo. né? Começou em outubro, de fato, né? O ministério, o projeto. Então agora até o pastor deu a ideia. Aline, vamos tentar tirar o ministério e realmente ser um projeto pra não ficar só dentro da igreja, né? Então, a nossa ideia agora é realmente isso, é expandir, né? Levar pra fora. É levar pra fora. Então, esse é o nosso objetivo. E com os relatos das famílias, né? Até o testemunho da Luana que deu no vídeo no Culto Azul, de ela dizer, Aline, eu não conseguia ficar na igreja, a gente não conseguia vir mais no culto. E eu digo pra equipe assim, que muitas vezes a gente não vai atingir o nosso objetivo com aquela criança, de ministrar pra ela. Às vezes vai ser um domingo que ela tá super agitada e tudo que a gente for falar vai ser insignificante pra ela. Mas só pelo fato de a família estar ali, sentada, ouvindo a palavra de Deus, já é muito. Já serviu, né? Então eu digo pra eles assim, que às vezes não é só a criança, às vezes né? vai servir diretamente a criança, às vezes vai servir a família. A família, isso. Então, quando ela deu o testemunho, eu não conseguia vir mais na igreja. E agora eu estou vindo e estou conseguindo assistir o culto todinho. E ele tá permanecendo na sala. Eu comecei a chorar. Eu disse, então, se pra pra dois já deu certo, então é esse o caminho. Já valeu a pena. Já valeu a pena. E Aline, assim é que a gente vai evangelizando também, né? Atingindo as famílias. E quando conseguir evangelizar também uma criança assim, é um grande avanço, né? Sim. Porque a gente sabe que essa necessidade é especial pra eles, né? E ainda não sabemos como que eles vão desenvolver também no evangelho, né? Sim. Porque a gente não se limita também só na educação em si, né? E vocês já têm esse olhar evangelístico, né? Que tá deixando, proporcionando, na verdade, às vezes esse momento pra família, né? De estar se aproximando mais de Deus, de estar tendo um tempo de qualidade, vamos dizer assim, né? Com Deus. Que às vezes com a criança ali não conseguiria, né? Como tu relatou. E pra gente ir finalizando, Aline, de tudo isso que tu tem vivido, assim, né? Qual é a tua visão, assim, pra gente continuar, conforme os dias de hoje, né? As coisas estão mudando tanto. Como nós temos que se posicionar mais como igreja diante dessa situação, assim, da inclusão, né? Da educação especial? Eu acredito que a gente já tá um passo na frente, né? Que a gente já evoluiu muito em relação a isso. E o que mais eu sempre falo, assim, é uma fala de que muitas vezes isso não acontece na minha casa. Eu não tenho essa necessidade, né? Não tenho um filho, não tenho um sobrinho, não tenho, enfim, quem tem neto. Não tem. Mas é o que eu sempre comento, mas o autismo, ele não espera. E muitas vezes essa criança, essa família tá do nosso lado. Então, de que forma que a gente vai fazer a diferença, né? Pra essa pessoa, sem um olhar de julgamento. Porque o que mais dói, né? Eu sempre penso assim, eu não tenho uma filha autista. Mas eu tenho alunos, e se eu tenho o mínimo de empatia, eu me coloco no lugar. Porque eu sofro quando é excluído, sabe? Então, o que a gente precisa enquanto igreja, e eu digo assim, enquanto cidadão, enquanto pessoas desse mundo, né? Pra fazer a diferença, ter essa empatia. Muitas vezes a gente tá lá no mercado e a gente vai ver uma criança dando crise, e muitas vezes a gente julga porque é mãe, acha que é birra, acha que é birra. Né?
Muitas vezes até é. Mas é perceber esse contexto, né? Oferecer ajuda, precisar ver como que a mãe tá lidando naquela situação, porque muitas vezes isso é confrontante até para uma mãe, de como conter essa criança. Ah, essa criança tá tendo uma crise na igreja. Se ela segurar e apertar ela ali, vai ser pior. E é fácil julgar, Ninguém né? vai Olhar. mais escutar o culto. Vai chamar todo mundo a atenção. Se ela sair, vai ser pior. Porque ela não vai sair em crise controlada. Não, ela vai sair fazendo barulho, ela vai sair gritando, enfim, ou chutando, dependendo da crise da criança. Então, o que eu digo, assim, é esse olhar de empatia, de cuidado, de respeito. E aquilo que eu falei domingo, a gente é uma igreja inclusiva. Porque a gente inclui o órfão, agora na África, as viúvas, os que tem… como é que eu agora cortei, me diz. Fugiu. Da casa do pai. Os dependentes químicos, né? A gente Começa inclui. de novo, então. Nós somos uma igreja. Nós somos uma igreja inclusiva, porque a nossa igreja inclui agora os órfãos na África, as viúvas, os dependentes químicos, as crianças em vulnerabilidade social, essas famílias sem condições, Os idosos. os indígenas, os idosos. Olha só quanta diversidade que a gente tem na igreja. E por que não incluir as crianças e essas famílias atípicas? Eu acredito que era o que faltava no nosso nicho, né? Vamos dizer, de falar de diversidade cultural e social. Então, a nossa igreja é uma igreja inclusiva. Ela vive isso na prática. E eu acredito que é uma sementinha, é dia após dia, né? E é trabalhando isso na comunidade cristã, na sociedade, enquanto profissional, enquanto pessoa que pensa em fazer a diferença, de ser um ser humano diferente, de ser um ser humano que desenvolve o amor de Jesus, né? E algo que eu achei muito lindo daquilo que Deus me ministrou nesse dia pro Culto Azul foi essa questão de ele dizer, enquanto Jesus, ele era inclusivo. Porque Jesus incluiu o órfão, ele incluiu a viúva, ele incluiu a prostituta e ele foi incluindo. Então, por que não nós seguir o mesmo exemplo? Talvez estranho seria se a gente não fizesse isso, né? Então, eu acredito que a gente tá num caminho. É o nosso papel, né? É o nosso papel. E por que a conscientização? Que não é só do autismo, eu acredito que agora está em evidência o autismo, porque o autismo ele é mais difícil de ser entendido, compreendido pelas pessoas, né? Porque a gente tem a conscientização da síndrome de Down, a gente tem conscientização das deficiências físicas, dos surdos, da deficiência visual, tem esses meses para isso. Mas a gente consegue olhar para uma criança que é síndrome de Down e reconhecer que ela tem uma condição. A gente consegue olhar para uma pessoa que é cadeirante e ver que ela tem essa condição. A gente consegue compreender o deficiente auditivo, saber que muitas vezes, né, ela tem aquela deficiência, a mesma coisa o visual. Mas o autista, não. Não tem cara, né? Ele não tem cara. O autismo não tem cara. Então, realmente ele detalhes, precisa uma ser convivência. compreendido. Ele vê o mundo de uma maneira diferente. Então, é muito estímulo sensorial. Então, tudo isso… E cada autista é diferente. Eu já tive várias crianças autistas na minha sala de aula, né? Nesse meu decorrer enquanto professoras. E não peguei nenhum autista igual ao outro. Então, é o que eu ensino para minhas crianças, né? Para as demais. Eu digo assim, não é o nosso colega autista. Antes de ele ser autista, ele é pessoa. Enquanto pessoa, ele tem um nome. Então, a gente vai tratar ele pelo nome. É o nosso lá colega, vai o menino, né? vai lá o menino autista. Porque o menino autista fez isso. Não, ele tem um nome. Ele é uma pessoa. E ele tem direitos e deveres tanto quanto nós. Então, toda essa conscientização a gente trabalha em relação a isso. Eu lembro que eu tinha um aluno que ele ficava muito bravo, porque sempre a aluna autista tinha que estar na primeira na fila. Ele brigava, porque sempre tem que ser ela, porque eu não aceito, porque não sei o quê. E uma vez eu fiz essa conscientização em sala de aula, assim, sabia que se a mãe dela ir no mercado, a vaga perto da porta é pra ela? Sabia que se ela sentar num banco, tem uma vaga específica pra ela? Se ela ir no banco, que ela precisa no mercado pegar uma fila, tem um caixa específico pra atender ela? Por que aqui ela não vai ter uma prioridade na nossa fila? Eu sei o que vai mudar pra ti, ficar atrás dela. Porque a gente tem que entender isso também. Que tem direitos, claro que tem deveres, mas também tem direitos. E a gente precisa compreender esses direitos e respeitar em relação a isso, né? Então, eu acredito que a gente tá no caminho. A gente já tá
muito avançado, vamos se dizer assim, né? E eu Nessa conscientização. Achei tão importante e tão necessário fazer o culto azul, né? Pra quem não sabe, talvez nunca viu, ou não ouviu ainda falar, né? Uma vez ao ano, né? Não sei se vai ter mais, mas geralmente em abril nós estamos fazendo então o culto azul, né? E agora daí o Projeto Amar está à frente. Agora está à frente, e o que foi muito lindo nesse ano que a gente conseguiu o neuropediatra, que ele é extremamente reconhecido, o Dr. Jaime Lin, teve aqui, deu uma palavra específica para o nosso coração. Ele é um médico cristão, então uniu a teoria e a prática e a vida cristã. Sim. Então é aquilo que a gente precisava, né? Então a gente teve um número bem expressivo de famílias atípicas, o culto estava adaptado, é aquilo que eu digo assim, enquanto defensora dessa causa, eu sempre digo, eu acredito que o culto não tinha que estar adaptado nesse dia. A gente tem que se adaptar. O que eu sempre trabalho com as crianças. Será que é mais fácil a gente, sociedade, nós, nos adaptarmos, ou eles ter que se adaptar a nós? Né? Então, eu acredito que isso aos pouquinhos também a gente vai desconstruindo. Desenvolvendo, né? Isso. Mas esse culto adaptado, no caso, é reduzido as luzes? Como reduzido as luzes, o som é mais abafado. Tem mais espaços, né? A gente por conta da sensibilidade, por conta né? da sensibilidade. Nem toda criança tem. Tem criança que vai vir e super tranquilo o barulho. Tem criança que vai se incomodar em relação a isso, né? Então, tem crianças que fazem uso do abafador, nesses casos, né? Que entra numa descarga sensorial, é onde pode desencadear uma crise. Então, é por conta desses estímulos. Pra evitar, no caso, né? Pra evitar, exatamente. Eu achei muito importante, eu acho que, como tu falou, estamos no caminho, né? E Aline, foi um prazer, nosso bate-papo está chegando ao fim. Não sei se tem uma mensagem especial, talvez, que você quer deixar pra mães, pais, né? Que às vezes estão tendo dificuldade, às vezes em relação ao diagnóstico. Poderia deixar a tua mensagem? O que eu digo pra essas famílias que muitas vezes pegaram o diagnóstico recentemente ou ainda estão lidando com essa situação, é que existe um Deus. E um Deus de causas impossíveis. E um Deus que tudo pode e que tudo faz. E que independente da necessidade ou da divergência daquilo que pode estar acontecendo, e até mesmo em assumir essa questão, mas é um Deus que pode ser suporte. Um Deus que acolhe, um Deus que não rejeita, um Deus que inclui e um Deus que ama. Então, que elas não estão sozinhas. Porque existe um Deus que está cuidando e olhando por elas. Amém. Muito obrigada, Aline. Então, eu que agradeço. Quem sabe uma próxima a gente bate mais um papo, né? Conversa aí também sobre missão, né? Vamos pensar nisso. Vamos deixar. Então tá, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham sido edificados por esse bate-papo. E nós vemos vocês no próximo episódio.